Marcos Duval versus Alexandre de Moraes. Vai ter briga no recreio. Vocês lembram quando a gente era moleque, que a gente estudava em grupo, nos grupos? Sempre tinha aquele aluno arrogante, aquele mais assim, encrenqueiro, que andava de turma, né? Assim, desafiava todo mundo, peitava todo mundo, desrespeitava os coleguinhas, tomava brinquedo, tomava bola, tomava o lanche, né? Até que chega um aluno, né, que resolve peitar esse coleguinha aí, brigão. E aí a turma fica assim, tem treta lá na escola. O que é? Fulano de tal tá desafiando fulano de tal. Vai ter briga no recreio. Então, isso aí, vocês podem comentar sobre isso. Quem não teve na infância, na juventude, quer dizer, na parte de grupo, que teve uma situação parecida como essa que a gente está vendo entre Marcos Duval, o senador Marcos Duval e o ministro Alexandre de Moraes. Esse é o vídeo 39, gente. Nós já estamos com 39 vídeos da Comissão Cidadã de Inquérito. São 39 inquéritos que a CCI está fazendo ao longo desses dias, né? Já tem mais de mês. E nós estamos aqui para pacificar o Brasil, né? A proposta dessa Comissão Cidadã de Inquérito, eu presidindo, vocês aí nos comentários, nos compartilhamentos, principalmente aqueles que também participam com apoio financeiro, né? Através do nosso Pix jpnoticias@gmail.com ou através da nossa conta poupança Caixa Econômica Federal, né? Tá aí o número da conta, agência, CPF direitinho. Então, vocês que fazem parte dessa comissão, vocês estão de parabéns, porque nós é que vamos segurar essa bandeira. Eu vejo a CCI como um pendão, sabe, da esperança. E o que nós estamos vendo no Senado, por exemplo, a CPMI, né, ela está polarizada de uma certa forma e tensionada. E nós temos a CPI do Distrito Federal também, lá da Câmara Distrital, que ela, né, tem lá, nós vamos falar sobre uma parlamentar lá que está virando a musa da CPI. Nós vamos falar sobre ela, vamos ter um capítulo só sobre essa parlamentar. Aliás, entre parênteses, vocês mulheres estão mandando bem, viu? E olha, aquelas mulheres que comentam aqui, essa minha assembleia feminina que está aí, os homens também participam com propriedade. Mas eu percebo, né, assim, a supremacia, né, das mulheres, né, a predominância das mulheres, sabe, a politização das mulheres, como é que elas estão assim amadurecidas, envolvidas com a problemática do Brasil. E olha, vocês é que estão fazendo a diferença, tá certo? E nós temos lá dentro do Congresso duas CPI, né? Tem a CPI do MST e tem a CPMI, todas as duas mirando o governo federal, o governo do PT. E a gente percebe também que lá na CPI do MST também está tensionado, né? Tem recentemente aí umas deputadas que foram representadas no Conselho de Ética, né, por estar ali, de certa forma, né, desafiando a autoridade da CPI, a mesa diretora, né, o presidente da mesa, sempre com fortes ameaças, né, jurídicas para cima assim como se estivesse intimidando, sabe? Então, está tensionado, sabe? E embora as mulheres estejam fazendo um papel assim aguerrido, né? Elas estão ali se debatendo contra um assunto polêmico que é a questão do MST. Agora, falando sobre a questão do Marcos Duval e do Alexandre de Moraes. Gente, quem tem mais poder? Marcos Duval ou Alexandre de Moraes? Vou dizer para você que hoje o Marcos Duval se iguala ao Alexandre de Moraes. Por que eu digo isso? Porque o Marcos Duval hoje ele é membro de uma comissão mista parlamentar de inquérito, uma CPMI.
E isso é muito, sabe, muito além do que o poder judiciário. Você concorda comigo? Embora a gente tenha a Suprema Corte, né, como a última instância do poder judiciário, nós temos no parlamento, né, o poder supremo. Então você tem um poder soberano no parlamento. Você tem um poder supremo no judiciário, né, que é a Suprema Corte, mas tem um poder soberano, que é o parlamento. O poder soberano, quem que dá poder ao parlamento? É o povo. O povo elege seus representantes. Esses seus representantes, né, eles estão ali empoderados para exercer, né, o poder soberano. E quando o poder soberano dentro do parlamento constitui uma célula que se chama CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, essa comissão parlamentar de inquérito, essa célula dentro do parlamento, ela se iguala ao poder supremo. Você está entendendo? Por quê? Porque ela tem poder de polícia, ela tem poder de julgar, ela tem poder de quebra de sigilo. Então, a paridade entre o poder supremo da Corte e o poder soberano do Congresso, se for pôr na balança, o poder soberano sobressai sobre o poder supremo. Você sabe por que eu digo isso? Porque na escala da sucessão da autoridade máxima, nós temos no Executivo o Presidente da República. Depois do Presidente da República, nós temos o Vice-Presidente da República. O terceiro na sucessão é o Presidente da Câmara dos Deputados. Aí está Arthur Lira, o rei Arthur. Na quarta hierarquia da autoridade máxima da República está o Presidente do Senado. Aí está o Pachequinho. Na quinta está o presidente do STF. Então, o STF não é o poder supremo, tão supremo, que pode suplantar um outro poder, que é o poder soberano, que está acima do poder supremo. Tá certo? Você tem o executivo, você tem o legislativo e você tem o judiciário. Na esfera de importância, no regime democrático, onde está o mais importante, o poder maior? No Congresso. O Congresso é o poder soberano. Depois você tem um poder executivo. Depois você tem um poder judiciário. O poder soberano discute as políticas públicas, estabelece as políticas públicas que o poder executivo vai ter que executar. E o poder judiciário, o papel dele é fiscalizar a ação do poder executivo, se ele está cumprindo aquilo que o poder soberano determinou. Então, na esfera de um país democrático, de um regime democrático, as Supremas Cortes são inferiores à soberania da Corte do Congresso. Porque quando o Congresso estabelece uma comissão parlamentar de inquérito, ela estabelece uma corte. Então você tem um presidente da CPMI, que é o presidente de uma corte. Então você tem um colegiado, esse colegiado vai votar, entendeu? As deliberações dessa corte soberana. Você tem a Corte Suprema, que é do Judiciário, e você tem a Corte Soberana, que vem do Parlamento. Então, quando o Parlamento constitui uma célula que cria uma CPI, ela institui uma Corte Soberana. E a Corte Soberana, ela é superior em termos de poder, em termo hierárquico, sobre a Suprema Corte. Você está entendendo? Então você tem a Corte Soberana e você tem a Suprema Corte. A Corte Soberana ela é criada dentro do Parlamento. O Parlamento é a casa do povo, é a soberania.
como diz o primeiro artigo da Constituição, todo o poder emana do povo e por ele será exercido. E o povo delega a quem? Delega ao parlamento esse poder, ao indicar os seus representantes. Então, o Supremo não tem nenhuma ligação com o poder do povo. Ele é supremo para obedecer o poder legislativo e o poder executivo. Ele não está acima, ele está abaixo do poder soberano. Você está entendendo? Então, quando o Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo, da Suprema Corte, faz busca e apreensão dentro de um ministro, porque ele está o Marcos Duval está na posição de ministro de uma Suprema, de uma Corte Soberana. Então, é um ministro de uma Corte Suprema, do Judiciário, atacando um ministro, né, equivalente a um ministro da Corte Soberana, que é a CPMI. Então, isso é muito grave, entendeu? E aí, eu volto à questão do Marcos Duval. O Marcos Duval, eu falei para vocês recentemente que ele ia ficar no pé do Alexandre de Moraes. Quem assiste meus vídeos já viu isso, né? Que ele ia ficar igual carrapato. Eu estava acompanhando a movimentação do Marcos Duval. O Marcos Duval, ele é uma pessoa que tem eu diria assim, que tem um faro, né, faro de cachorro caçador, sabe? Ele tem aquela coisa, sabe aquele cachorro que pega na calça assim, fica agarrando e não larga, você fica chutando, ele agarra na calça e fala, não, eu quero ser, ele agarra mesmo e não larga. Esse é o Marcos Duval. Aí você fala, mas o Marcos Duval, ele é uma pessoa limitada, ele é uma pessoa que não tem uma capacidade intelectual, mas ele tem um feeling, ele tem um instinto, sabe? Um instinto felino. E ele é perigoso porque isso faz dele uma pessoa poderosa. Assim como também o Bolsonaro, né? Ah, mas o Bolsonaro é uma pessoa limitada, uma pessoa que tem assim uma inteligência emocional muito restrita, é uma pessoa de visão muito retrógrada, mas é um cara que tinha faro, sabe? Então é um instinto. Então esses seres humanos que têm instinto, sabe, que exala sabe, um odor de animal de caça, animal caçador, sabe? Eles são realmente pessoas assim, especiais. E o que o Marcos Duval vem fazendo ao longo do tempo, ele estava querendo chamar atenção para ele. Pela segunda vez. Instintivamente. Ele faz isso instintivamente. Ele chama atenção para si. Ele fala, olha, gente, prestem atenção em mim. Prestem atenção em mim. Vejam o que eu estou falando. Prestem atenção em mim. Então, ele ia para as redes sociais, né? E a gente acompanhava aqui o que ele estava fazendo. Ele estava sendo insistente numa causa. E ninguém estava dando importância. Até que ele consegue fazer com que o Alexandre de Moraes saia do seu casulo e faz uma coisa absurda e faz o que o Marcos Duval queria que ele fizesse. De novo, entendeu? Coloco o Marcos Duval para os holofotes. No momento que o Brasil está tão tenso e a CPMI hoje é o último capítulo da novela das 9. Você está entendendo? É a audiência. É a trama mais bem construída que nenhum roteiro do Big Brother, ou nenhum roteiro cinematográfico, ou nenhum roteiro de Hollywood, ou nenhum roteiro, né, da Rede Globo consegue construir. Então as atenções estão crescendo muito para onde? Para a Corte Soberana. E a CPMI é a Corte Soberana. Então, essa é a Comissão Cidadã de Inquérito. A gente aqui tem uma certa soberania, tem uma certa supremacia? Não, a gente não tem. Sabe por quê?
Porque eu sou um cidadão e vocês é Assembleia Cidadã. E o que isso significa? Significa que nós estamos na base da sociedade. Nós, aqui, eu fazendo essa comissão cidadã de inquérito, e vocês participando, e eu estou impressionado, gente, né, porque até não é nem bom comentar isso, porque falar, o João tá, né, essas coisas de você ficar julgando, né, confete para cima de você, não é bom. Mas eu tenho olhado lá né, nas estatísticas dos nossos vídeos no YouTube, da CCI, né, e eu vejo assim, sabe, o grau de aprovação é 100%, 100%, 100%, 98,9%, 100%, 100%, 100%, 97,8%. Quer dizer, não cai de 95%, tudo acima. Aí eu fico pensando, caramba, isso é muito significativo. Por quê? Porque, de fato, a gente aqui está construindo um discurso de entendimento. A gente está construindo aqui um discurso de pacificação. Por quê? Porque a gente não tem uma polarização acontecendo. Entende? Eu percebo nos comentários que as pessoas se posicionam de forma educada, né? E é raro você ver isso, né? Nessas linhas de bate-papo. Quando você vê uma live assim, você vê de todo tipo. Você vê um lado de cá atacando, você vê outro lado de cá defendendo, um agredindo o outro, aquelas palavras, coisas, chula, né? Aqueles comentários, aqueles gifzinhos bobo. Aqui a gente está começando a ter um debate sério. Então, a CCI está sendo vista por nós e por quem está acompanhando, né, como algo construtivo, como algo novo, né? Que aqui o Brasil não está dividido. Eu não posso dizer que aqui nós estamos divididos quando eu vou olhar nas nossas estatísticas, as aprovações dos nossos vídeos, né, quando não é 100%, é 98%. Eu falo isso nas curtidas, né? Pessoas que descurtem, que curtem, então eu fico vendo isso me impressiona. Então, isso aumenta muito a nossa responsabilidade. E aí eu peço a vocês encarecidamente, certo? Ampliemos esse leque, aumentamos essa base, sabe? A gente precisa disso, a gente precisa de unificar esse país. E aí a gente tem que ter esse entendimento, sabe? Que todos somos um só um povo, só uma nação. Todos têm o mesmo objetivo: viver num país soberano, pacífico, com progresso e com justiça. Tudo o que a gente quer. Quem votou no Lula quer a mesma coisa. Quem votou no Bolsonaro quer a mesma coisa. E a gente quer isso. A gente quer respeitar, a gente quer ser respeitado, a gente quer conviver entre nós, entre os diferentes, entre os iguais, por qualquer opção que a pessoa queira ter. Não existe diferença, somos todos um povo, uma nação, uma grande nação, a maior potência do hemisfério sul, a locomotiva da América Latina. Os povos latinos das Américas esperam que esse Brasil faça jus à sua posição histórica de liderar esse bloco latino de forma a atingir a humanidade de uma forma harmônica. A gente não quer destruir, a gente quer construir. E a CCI é isso. Então, terminando essa briga no recreio, vamos ver como é que vai acabar essa briga no recreio? Vai ter briga no recreio, gente. Quem vai brigar? Quem vai brigar? Alexandre de Moraes e Marcos Duval. Pô, quero lá. Façam suas apostas. Então, gente, agora falando sério, foi um tiro no pé do Alexandre de Moraes ele ter feito essa busca e apreensão na casa de um membro de uma CPMI do Congresso Nacional. Porque o que está acontecendo? Essa corte soberana, ela tem a obrigação
de ver se existem excessos em qualquer esfera de poder, no executivo e no judiciário. E se tem um membro dessa corte soberana que está encontrando desvios, problemas, crimes no poder judiciário, ele tem que trazer isso para a corte soberana. Isso tem que ser levado em consideração. É o que o povo quer, é o que a soberania quer, é que o Estado democrático de direito exige. Entendeu? Então, quem está indo contra uma comissão parlamentar de inquérito está indo contra a soberania popular. Está indo contra o Estado democrático de direito. Está indo contra o poder constituído. E o poder constituído é constituído pelo povo. Quem elegeu Alexandre de Moraes? Temer. Por indicação de quem? Do Alckmin. Que poder que ele tem acima de um Congresso? Quase nada. Então, o poder soberano é o poder do Congresso, a Suprema Corte, que se coloque no seu lugar e respeite a soberania do país. Meus eleitores, meus eleitores desse parlamento que nós temos, que é a CCI, né? Porque vocês é que estão votando aí, eu quero que vocês se posicionem. Vocês são, né, a base da sociedade. Cada um aí é um cidadão, é a célula, é o núcleo deste país, dessa sociedade. Então, quando vocês se manifestam, é como se fosse uma célula de um corpo mostrando o seu DNA. E é importante que vocês digam: quem é mais soberano? Quem tem maior poder hoje? A Suprema Corte ou a Corte Soberana, que é a CPMI? Fiquem com Deus. Que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês, brasileiros. Tá bom? De esquerda, de centro, de esquerda, de centro, de direita, tá vendo? Para mim tudo é uma coisa só. É pegar a direita e o centro e abraçar, né? E dizer: olha, nós somos um povo só, tá certo? Aqui é João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, aqui das Alterosas, um estado de espírito. Fiquem com Deus, comente, participe, curta se achar que deve e contribua com qualquer valor, gente. Isso é a construção da cidadania. E vocês é que estão fazendo esse papel. Eu não seria nada se não tivesse vocês aí do outro lado fazendo isso acontecer. Um abraço.